Gente, vamos para a palavra de Deus, que é aquilo que interessa, amém? Aquilo que tem poder e tem alimento para nós, é o alimento. Então, abra aí comigo em Lucas 15. Eu vou fazer aqui um remake da ministração que eu levei lá em Patrocínio. É uma ministração que contém algumas verdades para as nossas vidas, e eu meditei muito. Eu estou firme no propósito da minha agenda anual. Ao final do ano isso aqui vai estar cheio de meditação minha. Então, eu meditando, depois que eu cheguei de Patrocínio, pra você ter uma ideia, eu meditei todos os dias no mesmo tema, que é o tema dessa ministração, e eu vou tentar trazer para você essas verdades que Deus trouxe para mim naqueles dias. O tema da palavra é um passo para a eternidade, amém? Então, Lucas 15, nós vamos ler o versículo 20. Joga o texto aí para a gente, por favor, João. Amém. Lucas 15, versículo 20. E levantou-se, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E o seu pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Diga assim: lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Kevin, cadê o teclado aqui para a gente, meu irmão? Já está por aqui? Amém, está bebendo água. Pessoal, para a gente começar essa ministração, eu preciso chamar a atenção para uma coisa muito importante. Quem aqui, pode parecer até repetitivo para alguns, que eu falo muito disso, mas quem já ouviu a expressão fulano de tal está desviado? Levanta a mão. Quem aqui já viu aquela expressão fulano de tal está longe dos caminhos do Senhor? A gente usa muito essa expressão, não usa? No nosso dia, a gente vê alguém e a gente usa. Se não usa, a gente pensa. Mas afinal de contas, o que é estar desviado? Qual é a condição para que eu determine que uma pessoa está desviada? Qual é a ação que ela tem que ter para que eu determine que ela não está apta para fazer parte de uma congregação? Qual é o pecado que ela tem que faz com que ela não possa pegar um microfone para ministrar, ou não possa pegar um violão para ministrar, ou cantar? Qual é a condição que exclui uma pessoa da, entre aspas, presença de Deus? O que pode fazer com que uma pessoa fique tão distante? Existem inúmeras igrejas que estabeleceram condições. Por exemplo, fulana de tal engravidou fora do casamento, ela está no banco. Já ouviu essa expressão banco? Já ouviu? Fulano de tal deu uns beijinhos, ele está no banco. O outro a gente ficou sabendo que ele bebeu, ele está no banco. E tem igrejas que ainda têm atitudes piores. Tem igrejas que têm as ditas assembleias, onde reúne ali com o corpo e ali eles começam a determinar: olha, nós estamos afastando fulano de tal, por exemplo, por isso, isso e isso. Mas qual é a condição que existe para que uma pessoa seja afastada da igreja? Querido, eu vou te falar uma coisa com certeza. Para que uma pessoa seja afastada da igreja, existem muitas condições que o homem estabeleceu. Mas que para essa pessoa se afaste do corpo de Cristo, se afaste da presença de Deus, dificilmente haverá uma condição para que Jesus se afaste dessa pessoa. Eu volto a reiterar: as igrejas fecharam ao longo dos anos as portas para muitas pessoas, e o coração de Jesus sempre esteve aberto para essas pessoas. É triste você chegar em um lugar e sentar com as pessoas para conversar, e um fulano fala assim: pastor, eu sou desviado. Aí você fala: meu irmão, você é desviado? Sou. Me conta o que aconteceu. Ah, pastor, eu era uma bênção. Mas aí, em determinado momento da minha história, eu conheci uma menina. Aí eu comecei a namorar com ela. Eu era imaturo, eu era jovem, mas aquela paixão naquele fogo. A gente teve uma relação sexual e ela engravidou. E aí o meu pastor achou por bem me colocar no banco. Eu falo: mas e aí, depois que você sentou no banco? Querido, guarda isso para você. O que o seu pastor fez? Ele sentou do seu lado naquele banco? Ele te amou naquele banco? Ele enxugou as suas lágrimas naquele banco? Ele olhou para você naquele banco e disse: ó, você está no banco, mas mesmo estando no banco, isso não diferencia você de mim? Porque, querido, qual é a diferença entre a mentira e o sexo fora do casamento? Qual é a diferença entre a bebida e a prostituição?
Nós fizemos um ranking. E eu te provo hoje aqui. Sexo fora do casamento está aqui, ó. Droga está aqui. E nós fomos estabelecendo um ranking. Mas honrar pai e mãe está aqui, ó. E eu nunca vi ninguém ir para o banco porque desonrou o pai e a mãe. Eu nunca vi ninguém ir para o banco porque mentiu. Então o ser humano, ele estabeleceu uma série de pecados sociais que fazem com que... Não, viaja aqui comigo. Eu vou tentar formular para você. O ser humano estabeleceu uma série de pecados sociais para excluir outros seres humanos daquilo que ele chama de corpo de Cristo e que ele não compreende o que é de fato. Porque isso aqui não é o corpo de Cristo somente. O corpo de Cristo é essa igreja. É a igreja que está nas ruas. É a igreja que está na Somália. É a igreja do Japão. E sobre essa igreja mundial, qual é o soberano pastor? Jesus Cristo. E se o soberano pastor Jesus Cristo me garante que simplesmente se você ir aos pés dele, confessar o pecado e se arrepender de verdade, ele perdoa, quem sou eu para te colocar no banco? Obviamente nós vamos ser extremamente prudentes, porque uma coisa é uma pessoa pecar, outra coisa é a pessoa gostar do pecado. Tem irmão que você exorta ele, mas ele quer o pecado. Ele até chega chorando, pastor, por que eu fiz isso? Mas ele quer o pecado. Ele está destinado a pecar, ele escolheu, ele não evita, ele se deleita no pecado, ele sente prazer no pecado. Aí não tem jeito, né, irmão? Se o irmão quer o pecado, como que eu vou insistir com o irmão? Se quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu posso até amar, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E meditando nessa palavra durante esses dias, eu me deparei com algumas coisas no texto muito peculiares, umas coisas interessantes, umas coisas muito fortes, pelo menos para mim. O versículo é o 20, mas existe todo um contexto que deriva do versículo 11 até praticamente o versículo 32, contando a história do jovem rico. E todo mundo está cansado de saber. Chegou para o pai, falou: pai, eu quero a minha herança. Pegou a herança, saiu pela vida, foi farrear, foi para gandaia, como meu pai antigamente falava essa palavra, gandaia. E lá na gandaia, ele gastou com mulheres, gastou com bebidas, gastou com jogos, enfim, gastou com tudo. E aí o dinheiro acabou. Quando acaba o dinheiro, acabam-se os amigos. Acabando-se os amigos, ele se deu conta que ele não tinha mais para onde ir. Então ele até cogitou, ele pensou em comer as bolotas dos porcos, que é a lavagem. Ele olhou para aquilo, ele cogitou, ele não comeu, mas ele pensou. Olha, o tamanho é o desespero do homem que ele pensou. É mais ou menos igual aquela pessoa que faz o seguinte: ele começa a usar droga, de repente ele está devendo o traficante, e ele fala: mas eu vou pedir meu pai, mas eu também posso ir ali roubar. Pensou em roubar. Ele pensou, ele estava desesperado, ele precisava de uma solução. Alguém aqui já esteve desesperado na vida, precisando de uma solução? Agora seja mais honesto do que o pastor Nelson. Alguém aqui já pensou em cometer uma loucura para ter uma solução? Levanta a mão. É, irmão, só a gente conhece a nossa mente, não é verdade? Você acha que aqui só tem santo? Aqui tem gente que já pensou em matar se não tiver matado. Aqui, querido, aqui tem gente que já pensou em roubar. Porque isso aqui é o lugar onde os pecadores vêm. Isso aqui não é uma congregação de santinhos, de perfeitinhos, não. Cada um aqui tem o seu defeito. Cada um tem o seu pecado. Então ele pensou em comer a bolota, mas ele não comeu. Aí ele também pensou. Pensar é bom, viu, querido? Ele teve um pensamento melhor. Ele falou: não, eu vou voltar. Chego no meu pai e falo: pai, né? Pai. Ele estava igual o pastor Nelson, eu já falei sobre isso. Sabe quando você apronta na escola, que você volta para casa, o que eu vou falar para minha mãe? Quando você volta para casa com o boletim vermelho, você fala assim: qual vai ser minha desculpa? Você volta para casa porque você quebrou a vidraça do vizinho, você fala assim: mas e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar, meu pai vai me arrebentar. Antigamente era assim, você fez tudo errado na rua, você volta para casa pensando e tremendo, não é? Ele voltou: o que eu falo para meu pai? Já sei, boa ideia. A alma da gente só dá boa ideia, né, querido? Boa ideia, vou falar: pai, deixa eu ser um trabalhador, não me chama nem de filho, eu quero ser um funcionário, porque lá o meu pai trata bem os funcionários. E aí ele tomou a primeira decisão, e a mais difícil de uma vida. A decisão mais difícil de uma vida é dar
o primeiro passo. Por isso eu tenho uma teoria meio maluca, que o Facebook ele me trouxe à memória de uma frase, eu até compartilhei com o Jonathan, que eu não acredito muito, desculpa viu querido, deve ser até heresia, mas eu não acredito muito em desviar não, sabe? Uma pessoa que desviou, ela não tem que preocupar muito não, porque de repente ela não desviou, ela simplesmente nunca encontrou Jesus, ela achava que ela tinha Jesus. Pastor, como que o senhor fala sobre isso? Eu vou falar da minha vida, tem 10 anos, eu não sou melhor do que ninguém aqui, eu também peco, amém? Mas tem 10 anos que eu só olho para a cruz, eu peco e volto para a cruz, eu erro e volto para a cruz, e isso para mim não é desviar, isso é consertar. Vida cristã é igual o carro velho, toda hora dá problema, toda hora você tem que arrumar. Se a sua vida cristã é um carro novo que nunca te deu problema, reveja a sua vida cristã. Mas se ela é um carro muito velho que só anda parado, aí meu querido, volta e compra um mais ou menos. Vida cristã é igual o carro velho, toda hora você para, você aperta um parafuso, você troca um pneu, você arruma uma direção, mas você sempre está seguindo. Eu não sei se as pessoas desviam. Tem uma canção do Kleber Lucas, só podia ser do Kleber Lucas, né? Diz o seguinte, que para aquele que conheceu Jesus, quando aquele que conheceu Jesus tenta deixar Jesus de lado, é como correr atrás do vento, é como tentar conter a fúria do oceano. Aquele que conheceu Jesus e tenta se afastar dele, é como uma pessoa em frente a uma tsunami, não vai conseguir se afastar. Eu falo isso pessoalmente, eu estava indo para Patrocínio, os meninos viram. Eu entrei no carro, a gente conversou 5 minutos, eu olhei para aquele horizonte, para aquele céu, para aquele sol batendo no meu rosto, e eu comecei automaticamente a orar, e na minha oração eu falava, só eu sei onde eu estava 10 anos atrás. Eu falava, Jesus, só eu sei onde eu estava. Só você sabe onde você estava antes da sua decisão por Cristo. Só você sabe, querido, onde você estava, como a sua vida era. E esse cara, ele teve a decisão, qual foi? Voltar. Sair é fácil, querido, voltar é difícil. Voltar é complicado. Você até sobe o Monte Everest, mas na hora de descer, querido, o frio é maior, a falta de ar é maior, você já está todo machucado por causa do gelo. Começar namoro é fácil, não é, querido? Mas vai terminar para você ver. Quem já terminou um relacionamento aí? Você gosta de ferir coração, hein, irmão? Misericórdia. Tô brincando, querido, mas é difícil terminar. Quando você vai terminar, você lembra de momentos bons. Quando você vai terminar, você lembra daquela palavrinha romântica, né? Chuchuzinho. Quando você vai terminar, você lembra que você tem presente. Você não sabe se você devolve, se você guarda, se você doa para alguém. E com Jesus é assim, você está lá com Ele, aí você pondera, será que eu saio? Será que eu faço isso? Mas aí você toma decisão, aí bagunça tudo. Mas voltar é difícil, querido. Ele voltou, ele cogitou, ele pensou inúmeras vezes. Se ele tivesse dinheiro, entenda bem, ele não voltaria. Se ele tivesse condição, ele não voltaria. Ele voltou porque ele foi humilhado. Ele voltou porque ele entendeu que fora das mãos do seu pai ele não tinha nada, e o que ele tinha não durava. Onde já se viu pedir a herança antes do pai morrer? Onde já se viu colher os frutos de um trabalho que não foi seu? Ele ficou desesperado, ele voltou. Só que o primeiro passo para a eternidade, ele marca as nossas vidas. Alguns detalhes que eu deixei aqui, separei. A palavra nos garante que, avistando o pai e o filho ao longe, compadeceu, correu ao seu encontro, jogou-se ao seu pescoço e o beijou. Essa palavra compadeceu, no original do grego, essa palavra tem um significado interessante, que é pelas entranhas ser movido. Pelas entranhas ser movido para ele, como se fosse algo relacionado à sede ou ao amor. Aqui é a chave dessa mensagem. E eu vou precisar de alguém aqui bom para ensinar. Vitinho, vem aqui. Você tem um bigode igual os que eu gosto de usar? Agora, aí sim, Vitinho. Se você continuar assim, às vezes você vai me inspirar. Fica lá naquela ponta lá.
Supondo, faz uma cara de triste, Vitinho, desajeitado, desanimado. Supondo que aquele é o jovem rico e eu sou o pai, amém? Mas vamos imaginar mais, vamos supor que ele é um desviado, entre aspas, e eu sou Deus. Então, eu vou ficar sem o microfone. Não dá para fazer, mas presta atenção. Vitinho, você está vindo ao meu encontro, mas é devagar, é difícil, é doloroso. De vez em quando você para, você olha para os lados, você presta atenção no que está na sua volta, você volta para trás de novo, aí você fala, não dá certo, mas aí você decide vir. E aí tudo que Jesus espera, pode vir andando devagarzinho, tudo que Jesus espera é que você dê o primeiro passo. Lembra a pregação, o tema, um passo para a eternidade? Porque a mesma coisa que aconteceu na história, acontece quando você vai para Jesus. Ele jamais vai esperar você chegar até nele. Quando ele vê que você está vindo, ele corre ao seu encontro e se joga até você. Se você pode ir para lá, se você soubesse o potencial que você tem para atrair Deus, querido, eu já ouvia histórias absurdas de dependentes químicos acabar de usar crack, dobrar os joelhos no chão e clamar a Deus e sentir a presença de Deus como nós não sentimos na igreja. Eu já vi histórias absurdas de parar em esquinas e ter pessoas entregando seu corpo em prostituição, e aquela prostituta abrir mão de alguns minutos para ouvir a palavra e chorar, e a gente sentir a presença de Deus de maneira absurda. Mas ao longo dos anos, querido, independente, indiferente de tudo, ao longo dos anos nós destruímos o evangelho. Entenda bem, nós destruímos o sonho de Deus. Nós enjaulamos Deus dentro de estruturas chamadas igrejas, chamadas templos. Quando está escrito que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, entenda bem, Ele quer um coração. Não importa se o coração tem bafo de cachaça, não importa se o coração usou droga, não importa se o coração se prostituiu, Ele quer um coração, querido. Esse menino tinha uma vida destruída, ele gastou tudo que o pai construiu, e indo até o encontro do pai, o pai correu, se lançou ao seu encontro, a abraçou e o beijou. Se você continuar lendo, o pai coloca sobre ele vestes, coloca um anel no seu dedo, coloca uma sandália nos seus pés, e querido, absurdamente, o pai faz uma festa para aquele menino. Ah, querido, se eu pego uma conta de água da minha mãe e gasto, eu volto para casa, eu não ganho um beijo não, querido, eu ganho uma surra. E esse cara gastou a herança. Não importa o que você gastou, não importa o que você deixou para trás, é tempo de voltar, volte. Ele não vai esperar você chegar, dê um passo. De repente você vai andar 10% da volta, Ele vai te agarrar nos 10%. Tudo depende do seu coração. Tem pessoa que dá um passo e ele já se joga, tem pessoa que dá 10 e ele já se joga. Depende do seu coração. Eu ouso dizer que dependendo do seu coração, Ele nem espera você dar um passo. Eu acredito que Deus não tem maior prazer em nada do que de um coração arrependido, querido. A palavra ela nos garante em Tiago 4:8: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Aleluia, amém? Não está falando fique parado e eu me achegarei a vocês. Está escrito assim, ó, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. É uma rota, querido, de colisão. Eu estou falando muito sobre isso, é que eu estou com um projeto para esse ano. É uma rota de colisão, querido. É impossível dois corpos correrem ao mesmo encontro e não colidirem. Agora segura o seu coração para essa palavra que eu vou te dar. Todos nós na eternidade, nós fomos gerados em Deus, amém? Para o próprio Jeremias, ele falou o seguinte: antes da formação do mundo, eu já havia te constituído como profeta, e já tinha te dado as nações por herança. Se nós fomos criados em Deus, entenda que nós temos uma parte de Deus. Eu quero chamar essa pequena parte de Deus em nós de chama. Ela não é um incêndio, ela é uma chama. Tem gente que a chama está assim,
Tem gente que a chama está assim. Tem gente que a chama passou por cima da cabeça, está parecendo um super saiyajin, mas é uma chama. O Guilherme está querendo, não. Você não, cuidado, isso não cresce cabelo igual naquele desenho, não. O negócio é só. Mas é uma pequena chama. Agora vamos viajar mais ainda com o pastor Nelson. Presta atenção. Eu falei isso para os meninos, eles gostaram muito. Se eu faço uma fogueira aqui, e eu faço outra fogueira aqui, e eu coloco uma dessas fogueiras sobre um carrinho de ferro, e eu falo assim: Marcos, pega aquela fogueira e joga ela em cima dessa. Você consegue discernir qual é o fogo de uma e o fogo de outra depois que as duas estiverem juntas? Você não consegue, porque fogo é fogo. Não importa o tamanho da sua chama. Se você unir a sua chama com a chama de Deus, o fogo é fogo. A sua chama pode ser assim, mas se você unir com a chama de Deus, ela vai se tornar gigantesca. A sua vontade pode ser assim, mas se você unir com a vontade de Deus, a sua vontade vai ser gigantesca. A sua disposição pode ser assim, mas se você unir com a disposição de Deus, a sua disposição vai ser gigantesca. A sua fé, querido, ela pode ser minúscula, mas se você unir a sua fé com a fé de Deus, a sua fé vai ser gigantesca. Deus não trabalha com adição. Deus trabalha com unificação. Isso é a imagem dele, amém? E quando você estiver na eternidade, você vai ser um com ele. Porque afinal de contas você é noiva. E eu e a Jéssica, nós já somos um. Então se eu sou a noiva de Cristo, um dia eu vou ser um com ele. Você tem que unir tudo, a sua vida com ele. Unir a sua vida com ele. Você tem que andar imaginando assim, o pulsando da chama de Deus dentro do seu interior. A palavra nos garante em Mateus 11, 28 o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a única condição. A única condição é você estar cansado. Mas pastor, afinal de contas, quem está cansado? Eu vou te falar uma coisa aqui que não é novidade. Todos os homens da terra estão cansados. Os que têm estão cansados de acumular. Os que não têm estão cansados de não ter. Os que têm mais ou menos estão cansados de viver uma vida mais ou menos. Aquele que já alcançou a velhice está cansado de ser velho. Pensa na sua mente: quem dera eu pudesse voltar uns anos atrás. O jovem adulto que tem a minha idade fala: quem dera eu pudesse voltar quando eu tinha 15 anos. O casado fala: quem dera se eu pudesse voltar no tempo de solteiro. Todos os homens estão cansados. Eu compartilhei isso em patrocínio. Eu não acredito que um dependente químico não quer sair da vida das drogas. Porque a vida das drogas é cansativa. Do mesmo modo, eu não acredito que uma prostituta, por exemplo, bem agora, uma prostituta talvez lá, vamos pegar em São Paulo, uma prostituta que ganha muito dinheiro com prostituição. Eu quero imaginar essa mulher entrando ali no seu apartamento. Ela tem um closet, ela tem uma penteadeira. Eu quero imaginar essa mulher sentada na penteadeira, fazendo a sua linda maquiagem, escolhendo o seu lindo vestido, mas entendendo o que tem à frente na vida dela. Eu duvido que uma pessoa dessa não esteja cansada de vender o seu corpo. Tem pessoas cansadas de esconder uma mentira, querido. O mentiroso, ele cansa. Ele cansa porque a vida de mentira exige mentiras da parte dele. Ele mente uma vez aqui, mas ele tem que mentir lá na frente para convencer daquela mentira. Ele vai mentindo para tentar justificar aquela mentira. E mentira cansa, pecado cansa. Adultério. Duvido muito que uma mulher ou um homem que está envolvido em adultério há anos não está cansado da vida de adultério. A vida cansa. E eu não estou falando só de pecado, não. A vida cansa, querido. E a palavra está falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não está falando: vinde a mim todos vós que pecais, porque o próprio Deus sabe que todos nós somos pecadores. Ele está falando de pessoas que já desistiram. Imagina só você saindo ali do supermercado Líder, cheio de sacola no braço, doendo, cheio de sacola, os dedos já estão doendo. Alguém já fez isso? Em algum supermercado já?
Sabe quando você está andando cheio de sacola nos dedos, que os dedos já estão doendo, você para um pouquinho, dá uma descansada? Sabe quando você está andando assim, que um carro de um vizinho seu para do seu lado e fala assim: ô fulano de tal, você está indo para sua casa? Dentro de você você já grita: tô, me leva, pelo amor de Deus. Mas por fora você é humilde, aí você fala assim: tô. A pessoa fala: vou te levar, você fala: não preocupa não. A pessoa: não, vamos, eu te levo, você fala: não, então tá bom. Você entra, mas por dentro você está assim: glória a Deus, aleluia, Senhor, multiplica tudo sobre a vida dele, muda. Então, querido, às vezes nós estamos cansados da vida, e o carro de Deus já parou do nosso lado, Ele quer nos oferecer carona. E você às vezes olha para trás querendo ainda aquela vida, mas Ele fala assim: entra, por favor, filho, eu sei que você está cansado. Mas você fala: não, mas deixa eu ir na última festa. Não, mas deixa eu fazer a última vez. Deixa eu usar pela última vez. Ou deixa eu te falar, seja desesperado, não espera Ele abrir a porta não. Se joga pela janela, fala com Ele: anda o mais rápido que você puder, vai embora. Fala com Ele: vai, eu não quero saber de mais nada, vai, toca o barco, Jesus. Você tem que desesperar. A gente estava lá, eu falei assim: alguém quer aceitar Jesus? O culto uma bênção. Insisti uns 30 segundos para alguém aceitar Jesus. Aquele desespero do pregador, se ninguém vai na frente aceitar Jesus. Tinha uma menina de uns 13 anos de idade, ela levantou e foi. O homem é covarde, irmão. A menina de 13 anos veio, um monte de gente levantou atrás e foi. Para que esperar? Se o desespero é seu, corra à frente de todos. Se o desespero por ele é seu, corra, se entregue, transforme a sua vida. O jovem rico assustou, porque ele tinha um discurso. Deixa eu te perguntar, vê agora, é fresquinho isso aqui, ó. Nunca pensei nisso, vê agora. Você viu ele virar para o pai dele na hora que ele chegou e falar que queria ser trabalhador? Não deu tempo de falar, não deu tempo de colocar o plano em prática. O plano dele era tão fracassado. A gente vai para perto de Jesus pedir perdão, a gente vem cheio de palavra, Ele já nos perdoou antes da gente falar. Olha que plano fracassado. Eu vou chegar e vou falar que eu vou ser funcionário. Na hora que ele foi abrir a boca, o pai agarrou, deu um beijo, colocou anel, colocou chinelo, colocou tudo e falou assim: filho, vamos para você tomar um banho, que hoje nós vamos ter um banquete, nós vamos ter uma festa. Não deu tempo de pedir sequer perdão, querido. A ação de Deus é proporcional à sua vontade. A ação de Jesus é proporcional ao seu coração. Não faz corpo mole para as coisas de Deus não, porque é proporcional a você. Eu penso que se você não se mover, Deus não se move, querido. Ele conhece o seu coração, Ele sabe quando você se move por mentira, por vaidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é o que está escrito. A palavra fala em Atos 2, que é outra prova que você precisa dar um passo. Atos 2:2, está escrito o quê? Que eles estavam reunidos buscando. Eles deram o passo da oração, mas não está falando que do interior deles o Espírito Santo fluiu. Não está falando que na vida de um deles o Espírito Santo fluiu. Está falando que do céu veio sobre eles. Um passo seu pode mover o céu ao seu favor. Você não vai colher nada antes da fé, antes de executar a fé, antes de colocar a fé em prática. Você tem que pensar sempre em um primeiro passo. Ele pode ser aqui, ele pode ser aqui, ou ele pode ser físico. A gente está lá em Patrocínio, e tem um irmão que deve estar nos escutando, o Josué. Ele vai estar no acampamento, ele é barista, irmão. Ele está estudando para ser barista. Barista é o especialista em café. Já viu aquela pessoa que bebe vinho e que faz assim e bebe? O Josué faz assim com café, irmão. E bebe um cafezinho. Falou: pastor, eu tenho que te apresentar um café. Fui tomar um café com o Josué. Sentamos, tomamos um café. Chegou um rapaz. Quem já foi trabalhar de mau humor? Chegou um rapaz de jeito assim, ó. Pois não. Josué virou e falou assim: eu quero um Chemex. É assim o nome do café, Chemex. Tem que falar assim para parecer que isso é importante, Chemex. Aí ele falou: eu quero um Chemex. Aí o rapaz falou: só isso? Eu falei um croissant. Na hora que eu falei croissant, no cro ele estava do meu lado, no san ele já estava no meio do caminho. Ele entendeu e foi para dentro. Voltou, serviu tudo, mais alguma coisa? Falei: não, obrigado. Saiu. Ele voltou de novo. Como que é seu nome? Ele falou assim: Bruno.
continuou do mesmo jeito. Falei, esse cara tá jururu, não pode ser, ué. O Espírito Santo não está mostrando para ele que eu sou um servo do Deus vivo. Estou lá tomando café, o Josué, nossa, mas atendendo a gente com essa cara fechada. Falei, Josué, a gente não sabe o que o cara está passando. O Josué é verdade, ele deve estar de ressaca, pastor. Falei assim, não sei se é ressaca, mas a mãe dele pode ter morrido e ele está aqui uns dias depois da morte. O cachorro dele pode ter sido atropelado. A namorada pode ter dispensado ele, não é verdade? Ele pode não ter recebido esse mês ainda. E fui pensando na vida do cara. Pensei num monte de coisa a respeito dele. O Josué, pastor, isso é profundo, isso é verdade. Eu falei, pois é, Josué. Então a gente não pode julgar ele não, vamos é só abençoar ele. Deixei quieto. Aí ele voltou por último. Danielzão, isso é bênção. Ele voltou por último, eu falei, agora dá tempo. Eu falei assim, ó, Bruno, obrigado. Ele virou as costas e saiu. Eu falei, não está dando certo. Orei, já abençoei, já perguntei o nome, nada. Aí na hora de pagar a conta, ele estava do outro lado, ele olhou para mim e fez assim. Cheguei perto dele, ele falou assim, deixa eu te falar, me perdoa por ter te tratado mal. Eu falei assim, não cara, você não está aqui para sorrir sempre, embora seja isso que o seu patrão fala. Você é gente. Eu falei, sou psicólogo, sou pastor e sei que as pessoas não têm dias bons. Não quero nem saber o que você está vivendo, mas você não está vivendo um dia bom. Você não está vivendo, dá para ver na sua face. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Ele ficou com ele desse tamanho. Eu não sei o que tem dentro do seu coração. De repente seu coração está cheio de maldade, de tristeza. E é difícil trabalhar assim. E o olho dele foi ficando marejado, cheio de água. Eu falei, nossa, o Bruno vai chorar na cafeteria, o patrão dele vai brigar. Eu falei assim, não fica assim não, e pode ficar tranquilo. No final do dia, até o final, vai dar tudo certo. Ele olhou para mim, qual igreja que você está indo aqui? Eu falei, Nital. Eu falei assim, amanhã tem culto? Eu falei, tem. Ele falou, vou me esforçar para ir. Eu falei, amém. Só que ele não foi, viu irmão? Então você ora pelo Bruno, que ele mexeu com a minha alma, eu achei que ele ia. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa dar um primeiro passo. Tem pessoas que não dão um primeiro passo. Em vez de dar um primeiro passo, elas retrocedem 10. O cara já estava mal. Imagina se eu vir para ele e falar assim, ó, não interessa o que você está vivendo no seu dia não, você tem que me tratar bem. O coração dele ia, ó, fechar. Na sua vida com Deus, você tem que saber relacionar com Deus, querido. Seja verdadeiro. Nós somos pastores em cidades pequenas, a gente está de olho em tudo, querido. A melhor coisa para estar de olho nos nossos tempos é Facebook, é Instagram. É o lugar que as pessoas mais mentem. Nossa, o que tem de mentira. O que tem gente rindo e que não está rindo. O que tem de gente chique que na verdade não está naquela chiqueza toda. O que tem de gente abraçado que por dentro está separado. Só que com Deus não adianta não. Porque Deus não visita, não é a sua página, Ele visita é você. Ele não olha o seu status, Ele olha o seu coração. Ele não olha a roupa, Ele está se lixando para a roupa que você está vestindo. Ele está de olho na sua mente, na sua cabeça, na sua ideia. Um primeiro passo para a eternidade, querido, é entender que hoje nós estamos aqui e o céu ele está parecendo distante. Fala a verdade, não está? Mas amanhã pode ser que você já esteja com o pé lá dentro. Eu fiz uma dinâmica aqui que eu aprendi na internet e é a pura verdade. Você vai trabalhar 70 anos da sua vida, 50, antigamente 50 anos era para você aposentar, hoje em dia a gente já não sabe, né? Você vai trabalhar para aposentar. Você vai cansar, você vai fadigar, você vai gastar vigor, você vai adoecer. E quando você conseguir aposentar, querido, você vai falar, agora eu vou aproveitar a sua vida. Na hora de começar a aproveitar a vida, vem uma doença. Aí você vai gastar o dinheiro da aposentadoria na doença. Na hora que acabou, você até consegue viajar 1 ou 2 vezes, mas você não consegue aproveitar 100%. Então você vai trabalhar uma vida toda para não desfrutar completamente. Quando nós deveríamos trabalhar uma vida toda para conquistar aquilo que é eterno. Você vai trabalhar uma vida toda para conquistar, mas depois você vai estar cansado. E em que vai adiantar, querido? Então se esforce enquanto há tempo, para você dar um passo para a eternidade, e não um passo para as suas coisas pessoais. Porque a nossa vida pessoal, tudo vai passar. As coisas vão passar. Apenas a palavra dele não vai passar. Caminhe a passos largos para a eternidade, pensando nas coisas que são do alto. Porque aquilo que é da terra vai ficar na terra. Vai ficar na terra.
Naquele grande dia, querido, eu não vou ver, porque em nome de Jesus eu vou subir, eu não vou ver. Mas o que vai ter de gente chorando no pé das coisas, o que vai ter de gente chorando no pé de pessoas, o que vai ter de gente chorando em si mesmo. Senhor, eu dediquei tanto tempo a isso, eu dediquei tanto tempo àquilo, eu não dediquei ao que precisava. O que vai ter de gente, a Bíblia nos garante que naqueles dias vai haver pranto e ranger de dentes, queridos. E pranto e ranger de dentes fala de pessoas chorando desesperadamente, noite a fio, sem entender porque milhões de pessoas ao redor do mundo desapareceram. Bilhões. Aqueles que dedicaram somente ao seu namoro vão entender o que é isso. Aqueles que dedicaram somente ao seu trabalho vão entender o que é isso. Aqueles que dedicaram somente à sua igreja vão entender o que é isso. Porque não é trabalhar para Ele, é viver com Ele. Veja que tem uma das igrejas do Apocalipse que eles vão dizer: no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós pregamos, nós curamos enfermos. E Ele vai nos olhar no rosto e falar: aparta de mim que eu não te conheço. Se pessoas que fizeram para Ele vão ouvir isso, imagina aqueles que não fizeram. Acorda, igreja. É tempo de um despertar espiritual, é tempo de um avivamento espiritual, é tempo de abrir mão de desejos pessoais para orar, é tempo de abrir mão de desejos pessoais para ler a Bíblia, é tempo de abrir mão de refeições para estar na presença dEle. Ai de nós naquele dia, ai de nós naquele dia, porque Ele virá como um ladrão. Nós não vamos saber quando Ele virá. Ele simplesmente virá, tomará a sua igreja, e aqueles que estiveram olhando para si, ou para homens, ou para interesses pessoais, vão entender o que eu estou falando. Querido, eu tenho entrado em um desespero pleno em cima disso. Quem caminha comigo sabe. Porque o meu maior temor, querido, é fazer, e descobrir que eu deveria ter feito menos para estar com Ele. Não estou falando para você abrir mão do seu trabalho, porque dá para trabalhar servindo a Deus, amém? Eu trabalho. Eu estou falando para você entender qual é o seu propósito. Você já se perguntou qual é o seu propósito? Para finalizar, eu vou responder o seu propósito. Você já viu que está escrito lá na palavra assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho? Esse é o seu propósito secundário. Você já descobriu, secundário. Porque você não vai ver na criação Deus falando para Adão e a Eva: Adão, Eva, agora faz o seguinte, eu vou colocar mais homens aqui, vocês vão pregar para ele. Deus não criou o evangelismo no céu. O evangelismo foi feito para a terra. Você acha que a gente vai precisar, Daniel, pregar no céu? Como que eu vou pregar para quem está no céu? Não tem como, aí ó, você está certinha. Não dá para pregar no céu. Porque no céu não tem espaço para pregação, não tem espaço para dízimo e oferta, no céu não tem espaço para abrir culto, não tem espaço para pedir oportunidade, não tem espaço para melhor pastor, para melhor palavra, não tem espaço para melhor louvor. Você acha, querido, que no céu vai ter um ranking de pastores? Você acha que no céu eles vão falar, o Espírito Santo vai olhar e vai falar assim: ó Pai, enquanto eu estava na terra, o pessoal do Livros para Adorar vendeu mais, então eles têm que tocar primeiro. Querido, no céu não vai ter placa, não vai ter CD, na eternidade não vai ter nada disso, porque na eternidade só vai ter espaço para aquilo que Ele jogou na terra pela primeira vez. Quando Ele criou Adão e Eva, todas as tardes Ele vinha se relacionar com eles. No céu só vai ter espaço para relacionamento, só vai ter espaço para adoração. Nós fomos criados para adorar, querido. Nós não fomos criados para pregar. Hoje nós pregamos para participar da grande comissão, mas o propósito principal de Deus com a gente é relacionamento. Hoje eu prego, hoje eu tenho célula, é por causa da grande comissão. Eu tenho célula e eu ministro, e eu prego, eu evangelizo, porque o homem permitiu que o pecado entrasse. Do contrário, eu estaria só lá de boa, só no santo, 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 lindo, cheiroso, aleluia. Do contrário, eu ia estar só nessa vibe, amém? Hoje em dia é só cansaço, vamos trabalhar, amém? Dê um primeiro passo hoje para a eternidade. Eu tenho certeza que se você se mover e der um passo, Ele vai mudar a sua vida por completo, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?
Amém? Quem compreendeu essa palavra, levanta sua mão. É tempo de mudança, amém? É tempo de mudança, nós precisamos caminhar. Pessoal, semanalmente a gente faz essa oração aqui, mas como eu expliquei hoje, tem que ser um passo de verdade, amém? Tem que ser um passo definitivo. Tem que ser um passo definitivo. Então eu quero convidar você que vai dar um primeiro passo para a eternidade. Você que nunca fez uma oração confessando Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Ou você que já fez essa oração, mas que hoje pela condição da sua vida entende que essa oração não foi sincera. Você que acha que está desviado, você não está desviado, você só não encontrou com Ele com força ainda. Que o dia que você encontrar com Ele com força, você vai trombar, vocês dois vão trombar e não vai sobrar nada nem de um e nem de outro, vocês vão ser o mesmo. Então você que quer fazer essa oração e dar um passo para a eternidade, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você venha aqui na frente, amém? Eu quero orar com você. É uma oração para a vida toda, amém, querido? Hoje você vai fazer uma oração para a vida toda. Você que estiver afastado, pode vir, pode chegar. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá. Você tinha que correr, querido. É um passo que ele precisa, pode aproximar. É um passo. Chega de ir e voltar, querido. Chega de ir e voltar. Dê um passo de fé, mas dê um passo gigantesco. Salte. Talvez hoje ele venha, talvez hoje ele venha. Talvez ele não espere você chegar. Talvez ele se jogue ao seu pescoço, te abrace e beije. Ah, querido, é tempo. Ah, é tempo, Jesus. É tempo de avivar a sua noiva. Ah, querido, é tempo de conhecermos o Senhor de verdade. Ah, querido, um passo para a eternidade. Quantas coisas você vai viver. Tem 10 anos que eu estou andando, querido. Tem 10 anos que eu fiz a conversão. Eu mudei o trajeto, Jesus. Só o Senhor sabe a dor, Deus, de não poder fazer aquilo que a minha carne tanto quer. Só o Senhor sabe a dor, Jesus, de não correr atrás das minhas vontades, Deus. Só o Senhor sabe a dor, Deus, das vezes que eu pequei, Jesus, e em lágrimas eu me derramei na Tua presença. Só o Senhor sabe a dor, Jesus, de quantas vezes eu tive que negligenciar, Deus, a minha família. Eu tive que abrir mão dos meus pais, Deus. Quantas vezes eu abri mão da igreja, Jesus, para estar no Senhor, Deus, escondido no Senhor, Deus. Só o Senhor sabe a dor de alguém que converte, Jesus. Ah, Deus, porque as coisas do mundo, elas são prazerosas, Jesus. E como dizia o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero eu faço, Deus, e o bem que eu preciso fazer, se eu não faço, Jesus. Talvez esse seja, Jesus, o espinho na carne que Paulo falou, Deus, um espinho relacionado aos desejos. Oh, querido, você está entrando em uma nova rodovia, você está convertendo, você está pegando uma outra rota. No meio desse caminho, é óbvio que as rodas da sua vida vão furar. Você vai parar para trocar, até você alcançar a eternidade. O motor vai fundir, mas não olha para trás. Continue, querido, o resgate já está vindo. Até você alcançar Ele, querido, muitas coisas vão acontecer. Alguns de nós vamos viver tragédias. Alguns de nós, até alcançar a eternidade, vamos viver dores. Alguns de nós vamos perder tudo, outros vão ganhar tudo. Mas independente do que aconteça na nossa vida, isso não é desculpa para que nós olhemos para trás. Ah, Deus, obrigado pela decisão mais importante da vida desses irmãos. Queria que cada um de vocês, queria que todos, na verdade, aproximassem mais. Vem aqui.
De preferência subam aqui em cima, ó. Subam aqui em cima de preferência. Isso, pode chegar mais, até pertinho do altar. Aleluia. Sabe essa taça aqui, querido? A palavra nos garante que no céu existe uma taça, e que Deus tem colhido as nossas orações, as nossas lágrimas nela. Quero falar para cada um de vocês que está aqui, pelo menos uma pessoa, um dia na vida, já orou pela sua vida. Pelo menos uma pessoa já pediu para que o seu coração fosse entregue nas mãos dele. E hoje você está aqui e essas orações estão sendo cumpridas no céu. Então eu queria que vocês que estão aqui na frente repetissem assim comigo. Diga assim, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus. Diga mais alto, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu clamo. Sei que vai ser difícil, eu sei, Jesus, mas eu te peço, toma a minha vida, escreve o meu nome no teu livro, lança o meu pecado no lago do esquecimento e permita que esse primeiro passo que eu estou dando não seja só o primeiro, mas seja o passo, que eu possa daqui uns anos dizer: tudo mudou quando eu dei um passo e não olhei para trás. Obrigado por me aceitar como seu filho, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar, igreja? Agora, aleluia, eu vou pedir algo especial, amém? Esses irmãos que estão aqui, vocês vão ficar aqui na frente, e eu quero que você venha até aqui na frente, dê um abraço neles e permaneça aqui até a gente adorar o Senhor e cantar mais uma canção, amém? Vocês podem descer aí. Sai do seu lugar, vem à frente, dê um abraço nesses irmãos e irmãs até que a gente adore mais uma vez, querido. Permaneça aqui na frente para que a gente adore Ele com tudo que a gente tem. Permaneça aqui, querido, se derrame, se derrame. Se você abraçou, erga suas mãos, querido, se adore. Não há uma só vaga em você, Pai de amor. Adore a Ele, querido, adore a Ele, Pai de amor. Apaga as luzes aí pra gente, ô Lucas. Apaga as luzes. Erga sua mão e adore o Senhor. Erga sua mão e adore o Senhor. Erga sua mão. Se entregue declarando: Pai de amor, Pai de amor. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, querido. Aleluia. Eu preciso dizer para você, a sua vida, você pode até não acreditar, mas a sua vida vai mudar. Jesus vai transformar tudo. Você que via prazer no pecado, eu declaro em nome de Jesus, o pecado já não terá mais sabor, já não terá mais cor na sua vida. Você vai entrar em uma neura tão grande. Para você vai ser só Jesus. Você vai falar de Jesus no almoço, no jantar, na sua casa, no seu trabalho. Só Jesus, querido, na sua vida. Só Jesus nas nossas vidas. Ah, Deus, existem aqui, Jesus,
homens e mulheres, jovens, adultos, existem no nosso meio pessoas mais velhas, mas Senhor, não importa a nossa idade, o que importa é o nosso coração. Toma, Senhor, cada um aqui, sonda. O Senhor sabe, Deus, quantos aqui já choraram, quantos aqui já quiseram dedicar mais para o Senhor e ter vida, Deus, de fato. Quantos aqui, Deus, já choraram após o pecado? Quantos aqui, Deus, já estiveram tristes por ver que no passado foram tão firmes? Alguns aqui, Deus, já lideraram célula e por algum motivo ficaram à beira do caminho, colocaram desculpa no trabalho, desculpa na vida. Jesus, mas o Senhor sabe, conhece o coração de cada um, sonda. Quantos aqui, Deus, já tentaram tomar atitudes tão desesperadoras? Ah, Espírito Santo, vem à minha mente tentativas de suicídio. Você não entende porque você não conseguiu, querido. Você não conseguiu porque o desejo que você tem de se suicidar é tão pequeno perto do amor dele. Abortos consumados e tentativas de aborto. Você já se julgou tanto pelo que você fez. Presta atenção, querido. O que aconteceu já aconteceu, e o próprio Deus já te perdoou. Esquece isso. Sinta-se amado de verdade. Pessoas com problema com drogas, você tem olhado para você como um lixo, como um fracasso. Você não consegue se ver mudando. Mas eu tenho que te dizer, querido, não importa se você não está vendo, Ele já viu a sua mudança. Dê o seu primeiro passo, vá até a Ele, e Ele se achegará a você. Ele não quer pessoas perfeitas, Ele quer encontrar pessoas que já estão cansadas, queridos. Pessoas com problemas na área da sexualidade. Eu quero declarar sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus te mostrará o que é prazer de verdade. O Espírito Santo de Deus colocará na sua mente e no seu coração um desejo por santidade tão genuíno, que você vai ter coragem de dizer a pessoas que você ama, pessoas que você tem relacionamento sexual fora da vontade de Deus. Deus colocará um desejo tão grande por santidade no seu coração, que você vai dizer para essas pessoas: ou é do jeito de Deus, ou está acabado. Deus vai te ajudar a vencer, querido. Não olha para mim não, querido, para esse homem pecador. Olha para o Espírito Santo de Deus. Esquece a minha idade, esquece o meu jeitão meio diferente. Se lembra sempre que Deus olha o coração, e Ele quer mudar a sua vida. Você crê que Deus quer mudar a sua vida, querido? Levanta a sua mão só para me ver. Você crê? Então eu vou declarar de maneira profética. De maneira profética. Se você não sabe o que é uma declaração profética, eu vou te explicar. Uma declaração profética é quando nós clamamos para que as palavras da terra, elas sejam ligadas no céu e elas voltem como realidade para a terra. Essas palavras que eu vou declarar a partir de agora, elas não serão só palavras, elas serão como a vontade de Deus sendo estabelecida na sua vida. De maneira profética eu quero declarar que quando você sair pelas portas dessa igreja, o seu primeiro passo lá fora, pensa bem, você vai lembrar disso lá fora. O seu primeiro passo lá para fora vai simbolizar como o seu primeiro passo para a eternidade. Se você aqui declarou com honestidade no seu coração, eu quero te dizer que quando você sair da porta dessa igreja, a sua vida jamais será a mesma. Você vai se lembrar disso daqui a anos. Você vai se lembrar disso daqui a anos. Você vai dar um passo de fé. Se eu fosse você, antes de sair deste lugar, se eu fosse você, eu parava lá fora. Eu parava aqui dentro, na verdade. Respirava fundo. Despedia da sua velha vida. Despedia dos seus velhos prazeres. E dando um passo de fé, diria: Deus, eu estou pronto para te encontrar. Eu estou pronto para mudar. Transforma tudo. Aleluia.
Oh Deus, um primeiro passo vale mais do que uma vida inteira pensando em ir. Você não vai mais só projetar, você vai pôr em execução esse plano de mudança, amém? Glória a Deus. Então erga sua mão. Ah, Deus está muito. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Comece a despedir aí do seu velho homem. Comece a dizer para você mesmo. Comece a dizer, escuta bem, eu vou mudar. Diga aí para você mesmo, eu vou mudar. Fique bravo com você e diga, eu mudo, eu já mudei. Diga aí, eu não sou o mesmo. Diga aí, nem que eu sofra, mas eu vou mudar. Eu estou cansado, diga, eu estou cansado. Eu sobrecarreguei, diga, eu sobrecarreguei. Deus, se essa é a vontade dos seus filhos, se essa oração é sincera, nada mais nos resta a não ser nos despedir. Lembrando, Jesus, que quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o teu Espírito. Então que cada um aqui, Deus, que está nessa noite, possa ir em paz, desfrutando das consolações que estão no teu Espírito, aleluia. Desfrutando, Deus, de todo o amor que está no Pai. E que de maneira surreal, que de maneira maravilhosa, magnífica, a graça de Jesus seja sobre a nossa vida, hoje e para sempre. Querido, vá em paz, que o Espírito Santo te abençoe. Dê o seu primeiro passo para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor enquanto você sai desse lugar, amém? Palmas, porque a sua vida, ela transformou hoje. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Você me dá valor, você me dá valor, você me dá valor, você me